Gálatas. Nós vamos ler a última parte do capítulo 2, que tem início no versículo 11. Estamos caminhando na nossa série no livro de Gálatas, que tem por título Graça Suficiente para Hoje. E eu particularmente tenho sido muito edificado na leitura aos Gálatas, na preparação dos sermões e também nas aplicações práticas para o nosso dia a dia. E nós vamos finalizar o capítulo 2, tendo em vista que a carta tem 6 capítulos. No domingo que vem, nós chegaremos exatamente ao meio da carta e partiremos para a parte final, tendo inclusive as informações de Paulo no capítulo 5 sobre o contraste entre uma vida governada na carne e uma vida dirigida pelo Espírito de Deus, onde ele vai fazer menção dos frutos do Espírito. Já quero pedir que os irmãos não estranhem se por acaso eu tossi, peguei uma forte gripe essa semana, mas não será impedimento para cultuarmos nessa noite. Vamos ler então, meus irmãos. Gálatas 2. A partir do versículo 11 diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, diante da Tua palavra santa, queremos ouvi-la para viver de modo santo. Pedimos que o Senhor aplique as verdades da Tua palavra ao nosso coração e que isso resulte, ó Pai, em um viver prático em que possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse mês de junho é um mês muito legal por N razões. Férias, período de festas. E especificamente esse ano, nós homens temos uma razão a mais para considerar esse mês, pois simultaneamente se iniciou a Eurocopa e a Copa América. Então, para a alegria de todos, tem futebol o tempo inteiro. E para completar, o Vasco deu uma goleada no São Paulo ontem. Todo mundo fica mais feliz. A grande verdade é que, por mais que a gente goste da Eurocopa, da Copa América,
o que de fato o brasileiro gosta mesmo é a Copa do Mundo. É ou não é? Copa é bom demais. O Brasil se mobiliza, a gente pinta as ruas, coloca a bandeirinha, tem aqueles famosos feriados em dia de jogo. E o brasileiro, em especial, tem a sua razão por gostar de Copa do Mundo. Afinal, nós simplesmente ganhamos esse torneio 5 vezes. E o ditado ainda prevalece. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. O problema é que nós estamos já entrando no recorde ou devolvendo o longo período que ficamos sem título entre o Tri de 70 e o Tetra de 94, foram um espaço de 5 Copas. E em 2026, quando o Brasil realizar a sua primeira partida, nós vamos igualar esse número. Para nós brasileiros, a Copa, ela é mais que um torneio a ser desfrutado. Ela é quase que uma obrigação a ser ganho. De modo que quando ganhamos, fazemos festa e ficamos muito felizes. Porém, quando se perde, a primeira coisa que o brasileiro procura é achar os culpados e os responsáveis pela tragédia. Isso vem desde a Copa de 50, quando o Brasil chegou à final da Copa de 50 em um Maracanã lotado, com mais de incríveis 150 mil pessoas, e a imprensa e a torcida da época já davam a vitória como certa contra o Uruguai, até que Didia entrou pela direita, fez o gol que calou o Maracanã e entristeceu todo o Brasil. Os relatos é que todas ou quase todas as pessoas que ali estavam presentes choravam copiosamente a perca daquele título. No outro dia, obviamente, procurou-se um culpado e elegeram o goleiro Barbosa como o grande vilão da Copa de 50. Até o túmulo Barbosa levou essa culpa. E nós poderíamos citar tantos outros vilões. Por exemplo, 82 e 86, o Brasil teve 2 excelentes times, de modo que encantou o mundo pelo seu belíssimo futebol, mas não levou o título da Copa. Um craque em específico, e esse era craque com C maiúsculo, apesar de jogar no time do mal, no Flamengo, mas ele era de fato um craque do Brasil inteiro, que é Zico. Ele ficou marcado por ter perdido um pênalti. E então, até hoje, quando se fala de Zico, as pessoas sempre têm um porém, mas perdeu o pênalti na Copa. A Copa de 90 ficou marcado como a era Dunga, até que veio 94 e a redenção aconteceu. Dunga levanta a taça. Quem não lembra da fatídica Copa de 98, em que o Brasil saiu atropelando todos os seus adversários? Na final, nós tínhamos certeza que Ronaldo Fenômeno no auge, Rivaldo, Bebeto e companhia levaria o penta, até que um tal de Zinedine Zidane metralhou o Brasil e nós perdemos a Copa. No outro dia, a primeira grande fake news moderna apareceu. E até hoje tem gente que acredita que o Brasil vendeu a Copa para a FIFA para depois sediar a Copa em 2014. Enfim, tantas e tantas vezes nós encontramos as razões. Das mais recentes, 2018 e 22, o Brasil perdeu a Copa por Tite, Fernandinho e tantos outros personagens que ficaram marcados, talvez, pelos seus erros. O impressionante é que erros e acertos fazem parte da caminhada de todo líder. Zico, Tite, Barbosa e tantos outros erraram, mas acertaram. De modo que nós podemos dizer que grandes líderes também cometem erros. Pastor, e por que essa introdução falando acerca dos personagens que foram apontados pelos seus erros? Porque se você olhar bem, essa passagem que a gente leu agora, ela mostra de forma clara essa realidade. Grandes líderes também cometem erros. Veja, aqui nós temos
Pedro, um grande líder da igreja, cometendo um grande erro. De modo que nós também podemos dizer que grandes líderes também confrontam erros, porque aqui nós temos Paulo confrontando o erro de Pedro. Portanto, meus irmãos, grandes líderes cometem erros como Pedro, ao tempo que grandes líderes confrontam erros como Paulo. E ao longo da história, essa é uma verdade que perdura. Confrontar e errar são verbos conjugados no universo da liderança. Agora, o que chama atenção é exatamente o desenvolvimento da narrativa. Porque se você lembrar a última mensagem que eu preguei nessa série, você vai olhar para o versículo 11, e no versículo 11 afirma que depois daquela reunião em Jerusalém, aliás, o versículo 11 que a gente leu agora, afirma que houve aí um desentendimento entre Pedro e Paulo, mas no versículo 10, o versículo anterior, você vai lembrar que houve uma despedida entre Pedro, Paulo e os demais apóstolos, e aparentemente tudo ficou em paz, de modo que Pedro declara que pregava para os judeus e Paulo pregava para os gentios. E o texto diz então que eles se despedem em paz, até que vem o verso 11 e meio que abruptamente interrompe essa narrativa e mostra que houve ali um desentendimento por causa do que Paulo chama de comportamento condenável por parte de Pedro. Agora, fica claro que houve aqui uma mudança no tom do relato de Paulo, que aparentemente era pacífico, e mostra agora que a maneira como ele se dirige a Pedro é uma maneira corretiva. E aqui, meus irmãos, logo se apresenta a grande ideia do que Paulo tem em mente quando ele escreve esse relato aos Gálatas. O que Paulo tem em mente ao relatar aos Gálatas é a seguinte ideia: a liberdade em Cristo que Paulo defendia deveria ser protegida e proclamada, mesmo que isso significasse confrontar o erro e defender a verdade do Evangelho a quem quer que fosse. E sejamos sinceros, meus irmãos, confrontar nem sempre é uma tarefa simples. Mostrar ao outro que ele está errado é realmente desafiador. Só que na caminhada cristã, confrontar erros também faz parte do discipulado. Agora veja, nós temos aqui, na própria divisão do texto, a ideia explícita do que Paulo quer falar para nós. A primeira divisão está entre os versos 11 e 14, Paulo relatando o confronto que ele teve com Pedro em Antioquia. A segunda parte, dos versículos 15 a 16, temos o argumento de Paulo sobre a justificação pela fé. Por fim, versículos 17 a 21, nós temos o testemunho de Paulo da morte para a lei e da vida para Deus em Cristo Jesus. E então, eu gostaria de ver com vocês, verso a verso, algumas informações que serão, sem dúvidas, amplamente doutrinárias. E a primeira informação é exatamente a informação do versículo 11. Antes, se alguém puder levantar aqui o ar-condicionado, ou então aumentar a temperatura, senão eu vou congelar aqui e vou ter uma hipotermia muito grande, porque está gelado, irmãos. E a tosse já está meio que me pegando. Mas voltando ao versículo 11, olhe como Paulo vai relatar a experiência do confronto que ele vai ter com Pedro. Diz então o texto: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Veja, até aqui nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo está narrando as suas experiências, de modo que ele está contando o seu testemunho e a maneira como a mensagem do evangelho que ele pregava
foi aceita, inclusive pelos apóstolos em Jerusalém. Só que agora, a narrativa de Paulo, ela muda de foco e de lugar. Ele não mais vai falar das suas experiências em Jerusalém. Agora, ele vai relatar as suas experiências em Antioquia. E a igreja em Antioquia, ela recebe muito destaque no texto de Atos, depois leia Atos 11 e 13, porque essa igreja foi possivelmente a primeira igreja de gentios, ou seja, de pessoas não judias. A igreja, os discípulos saem de Jerusalém e vão pregar em território de Antioquia. É lá em Antioquia que a Bíblia diz que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Então veja, tanto em Jerusalém como em Antioquia, Paulo tem uma preocupação. Que preocupação é essa? Defender a liberdade plena do Evangelho de Jesus. E olha que interessante, em Jerusalém, Paulo vai defender a verdade do Evangelho para falsos irmãos. Em Antioquia, Paulo vai defender a verdade do Evangelho para um irmão de verdade. Paulo defende o Evangelho para os falsos irmãos que estavam influenciando a igreja em Jerusalém, e agora, em Antioquia, Paulo vai defender a verdade do Evangelho para Pedro, um irmão de verdade. Então olha que interessante, meus amados irmãos. Falsos irmãos e irmãos verdadeiros estavam equivocados em um aspecto muito importante do Evangelho, que é a justificação pela fé. Eles estavam adicionando elementos à graça, de modo que nós já falamos aqui, que se a nossa salvação não for pela graça, não será por nenhum outro caminho. O que é que Paulo vai fazer? Ele vai ver a atitude de Pedro e vai repreendê-lo, e a expressão do texto é: enfrentei-o face a face. E é interessante essa expressão, porque Paulo abordou a correção de Pedro de maneira sábia e madura. Primeiro, nós vemos que Paulo não usou intermediários na sua repreensão, mas ele abordou o problema de forma direta. Ou seja, se foi Pedro quem cometeu o erro, Paulo não vai falar do erro para outras pessoas. Ele vai seguir a recomendação de Jesus em Mateus 18 e vai até o irmão que fez a ofensa e vai repreendê-lo. Então Paulo vai direto ao ponto. Ele vai abordar abertamente com Pedro a sua atitude condenável. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos com Paulo pelo menos duas coisas nesse ponto. A primeira é a seguinte, escute bem: conversas difíceis são inevitáveis na caminhada cristã. Veja, irmãos, Paulo teve que repreender Pedro. E quem foi Pedro? O líder da igreja em Jerusalém. Quem foi Pedro? Foi o cara que Jesus disse: sobre esta pedra, a sua afirmativa, eu edificarei a minha igreja. E ainda assim, Paulo se viu na obrigação de ter uma conversa difícil com Pedro. Nem sempre será fácil. Nós que somos pais sabemos, conversar conversas difíceis com os nossos filhos não é fácil. Ter uma conversa difícil com o irmão não será fácil, mas é inevitável. Lembre-se disso. Discipulado também envolverá confrontação de erros dos outros. E segundo, irmãos, com Paulo nós também aprendemos a usar uma comunicação assertiva. Veja, Paulo vai usar uma linguagem direta e correta. Em outras palavras, Paulo não dá arrudeio, não fica inventando coisa para falar, porque a gente é assim, né? Quando tem que repreender alguém, a gente fica cheio de dedo procurando, como é que eu vou falar? Obviamente, não se fala de qualquer modo. Tem gente que, quando vai
repreender outro, sempre usa a desculpa de que é sincero. Eu sou sincero, falo na cara, quando na verdade a sinceridade não é estupidez. Com Paulo, nós aprendemos que uma linguagem franca também é uma linguagem em amor. Porque o que Paulo tem em mente aqui não é perder Pedro, mas é ganhar Pedro. Só que a pergunta que fica é, pastor, o que Pedro fez para ter o seu comportamento reprovado assim por Paulo? E o versículo 12 explica, olha o que diz. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Aqui está, irmãos, o erro de Pedro. Sabe qual foi o erro de Pedro? A hipocrisia. Veja, Pedro havia entendido que o evangelho era suficiente em detrimento das leis cerimoniais judaicas. E o que ele fez? Ele começou a sentar à mesa com os não-judeus, a comer com quem não era judeu. Pedro entendeu que o evangelho de Jesus derrubava as barreiras raciais. E esse ponto é importante, porque quando se trata de comida à mesa no contexto judaico, nós sabemos que os judeus ainda hoje são extremamente complexos com comida, com limpeza. Para comer é toda uma cerimônia de limpeza. E Pedro entendeu que sentar com os gentios e comer à mesa não era um impedimento para o evangelho. Só que ele regrediu. O texto diz, meus irmãos, que por alguma razão Pedro vai se afastando dos gentios e para de comer com eles. Agora, olha que interessante. Timothy Keller diz que o problema de Pedro era um problema de regras à mesa, porque ele regrediu quando teve medo que os judeus vindo de Jerusalém, a qual Paulo chama de os da parte de Tiago, quando eles chegaram, Pedro ficou com medo. Como quem Pedro fala assim, olha, não vou escandalizar os irmãos judeus comendo com os gentios. Então o que Pedro fez? Pedro anulou a sua consciência, da qual ele sabia que não estava fazendo errado, para não escandalizar os religiosos judaicos. Meus irmãos, é interessante que o legalismo, ele tende a condenar impuros ou puros alimentos, bebidas e aquilo que ingerimos. Não poucas vezes as pessoas se pegam se perguntando se devem comer alguns alimentos ou não. É ou não é? Tem gente que ainda hoje pergunta, pastor, posso comer porco? Posso comer sarapatel? Posso comer tal carne? E veja, meus irmãos, hoje mesmo, muitos de nós, influenciados por essa visão, deixarão de comer milho, canjica, pamonha e por aí vai. E as pessoas usam justificativas das mais absurdas. É comida consagrada, é comida oferecida. E veja, meus amados irmãos, ainda que fosse, Jesus já resolveu essa questão. Você quer ver? Por favor, Paula, coloque aí no painel Marcos, capítulo 7, versículo 18 a 19. Aí nunca mais você vai se preocupar com o que você come. Marcos 7, 18 a 19. Olhe, palavras de Jesus, olha o que ele disse. Vocês não entendem? Perguntou ele. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Aí, entre parênteses, olha o que está escrito. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos.
Você entendeu isso? Olha o que Jesus disse. Ele fala assim, né? A ideia do texto aqui é que os fariseus e escribas estavam criticando os discípulos de Jesus porque eles comiam com os gentios e não ficavam lavando a mão como o judeu para não se contaminar com os pecadores. Aí Jesus fala, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Só que o texto, irmãos, não acaba aí. Entre parênteses, o autor do texto diz assim: ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. De modo, irmãos, que não existe nada que você coma que vai lhe contaminar. Obviamente, talvez não seja tão saudável assim. Mas em termos espirituais, não há nada que você coma que Jesus não já purificou. Então essa paranoia religiosa do que posso comer ou não, Jesus já resolveu. Em outras palavras, faça canjica e traga para... Pensa se uma pessoa gosta de canjica, irmãos. Canjica, mugunzá. Mais canjica, mas mugunzá também é uma bênção. Milho cozido. O problema, meus irmãos, de Pedro e dos religiosos é que eles acabam criando um tipo de religiosidade do não pode, não faça, não coma, não isso, e acabam caindo no próprio legalismo. Porque o evangelho de Jesus, meus amados irmãos, nos lembra que nós somos salvos não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. E eu amo esse texto, porque antes que alguém diga, pastor, então eu vou pecar à vontade, daqui a pouco Paulo fala sobre isso. E Paulo vai dizer que a graça não é em vão. Versículo 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Veja, irmãos, Pedro se deixou levar pelos religiosos judeus, e a influência de Pedro alcançou até Barnabé. Barnabé agora também começou a imitar Pedro na hipocrisia. E veja, irmãos, a crença determina o comportamento. Barnabé se deixou levar pela hipocrisia de Pedro. E vale a pena, irmãos, lembrarmos quem foi Barnabé. Olha que interessante. Barnabé foi simplesmente o homem enviado para discipular os gentios em Antioquia. Quem começou a igreja em Antioquia foi Barnabé. Ele que foi para lá, ele que levou Paulo para lá, e agora até ele também foi contaminado. Sabe o que é interessante, irmãos? É que se você ler Atos 10, depois leia Atos 10, Jesus aparece em uma visão a Pedro e lhe mostra que ele não deveria chamar de impuro aquilo que o Senhor Jesus purificou, porque Pedro, judeu, pensou assim, não, nós não podemos pregar para os gentios, é só para a gente aqui. Aí na visão, o Senhor lhe mostra que ele não podia chamar de impuro aquilo que o Senhor já havia purificado. Então Pedro sabia que o que ele estava fazendo era só para agradar os judeus. Então veja, irmãos, nós temos aqui Barnabé e Pedro, por pressão, cedendo para homens. E veja, irmãos, sempre que isso acontecer, sempre que nós tentarmos agradar homens, ao invés de agradar a Deus, nós vamos cair no pecado de Pedro, que é o pecado da hipocrisia. A palavra hipocrisia do grego é hipócrisis, que indica um comportamento falso, onde alguém age de maneira inconsistente com a verdade que ele acredita. O termo hipocrisia era usado na Grécia Antiga para caracterizar os atores atuando em cena. O que Pedro, irmãos, está fazendo aqui era uma atuação, porque Pedro sabe que as barreiras culturais já haviam caído
pelo poder do Evangelho. Mas para agradar os homens, o que é que Pedro está fazendo? Pedro está cedendo. Isso fica claro, irmãos, no verso seguinte. Porque veja a repreensão de Paulo, verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, ou você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Primeira coisa, irmãos, aqui nós vemos outra maneira pela qual podemos aprender com Paulo sobre repreensão e correção. Veja como Paulo segue os passos de Mateus 18. Primeiro, ele confrontou Pedro pessoalmente e abertamente. Agora, ele vai seguir o segundo passo de Mateus 18 e vai repreender Pedro publicamente. Por que ele faz isso? Porque ele mostra a importância da proporção da reparação. Ofensas pessoais devem ser repreendidas pessoalmente, mas quando as ofensas se tornam públicas, elas devem ser publicamente repreendidas. Agora, se você ler o texto, você vai ver como Paulo deixa claro que a conduta de Pedro era hipócrita. Porque veja, irmãos, Pedro estava em contradição. Paulo diz assim, ó, você é judeu, mas não vive como judeu. Ou seja, você já entendeu que não precisa ficar lavando mão, se circuncidando, pagando o preço. Só que você quer que os outros façam isso. Você quer que os gentios vivam como judeus. E aí, meus irmãos, nas palavras de Paulo, ele não vivia como judeu, Pedro, ou seja, guardando a lei, mas ele queria que os outros guardassem por ele. Lembre-se, irmão, homens de Deus também erram. Pedro cometeu erros. E nós conhecemos bem Pedro de quando ele andava com Jesus, é ou não é? Pedro era o discípulo de Jesus que mais errou, né? Se você ler Mateus 16, Jesus pergunta assim: o que é que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos começam a falar, uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí quem é que se levanta para falar? Pedro. O que é que ele fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, Simão, filho de Jonas, não foi carne nem sangue que te revelou. Também digo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, no mesmo capítulo, alguns versículos depois, Jesus fala assim, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja entregue e morto. O que é que Pedro fala? Não, Senhor, de maneira alguma. O senhor não vai não. Morto? De jeito nenhum. O que é que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás, porque não lhe convém saber, a cara de Diogo, porque não lhe convém saber as coisas de Deus. Veja, irmãos, o cara foi chamado de pedra, o cara foi de uma revelação de Deus a ser repreendido pelo próprio Jesus. É Pedro. Então nós conhecemos Pedro, mas nós também sabemos que Pedro passou por uma incrível transformação depois da ressurreição de Jesus. Pedro se arrepende. Pedro, em Atos 2, prega a palavra e mais de 3.000 almas se convertem. Mas veja, irmãos, Pedro foi transformado, mas não glorificado. Isso é importante dizer. Pedro, Paulo, Tiago, João, Lutero, Calvino, todos esses homens tinham os pés de barro. E portanto, meus irmãos, enquanto aqui estivermos, perceberemos que homens de Deus também cometem erros. Eu me lembro que o primeiro culto que a gente fez na ponte
foi na casa do meu sogro, dia 3 de outubro de 2021. Foi um culto ensaio para ver como é que a gente ia se sair. E a gente não tinha lugar para ir, assim, não, bora fazer aqui na sala do meu sogro. E percebeu-se que era necessário pelo menos uma caixa de som para fazer uma música ali e tal. E aí Ismael, que é um irmão que esteve aqui conosco há algum tempo, ele falou, pastor, tem um amigo meu que tem uma caixa de som, vamos lá. Eu falei, bora. Aí falou com o rapaz, quando chegou lá, o cara falou assim, pastor, a sua igreja é evangélica? Eu falei, Ele dessas aí que Lutero fundou. Aí eu já vi, esse cara quer perturbar. Aí Ismael falou assim, é porque ele é católico, pastor, ele não gosta de Lutero não. Eu falei, rapaz, ele é. Lutero cometeu muito erro, pastor. Lutero fez isso. Eu falei, é verdade, fez tudo isso aí. Aí eu falei, só tem um detalhe. A nossa fé não está em Lutero. Ele, como assim? Eu falei, Diferente dos romanos que colocam o homem no patamar de inerrante, para nós, Lutero, Calvino e outros, foram homens de Deus, mas que não são o nosso Salvador. Eles não são o nosso Messias. De modo que nós não subscrevemos o que Lutero fala, subscrevemos o que Jesus falou. Homens de Deus, irmãos, cometem erros. Homens de Deus também cometem acertos. E como reagir diante disso? Paulo vai continuar, e agora no verso 16, ele vai trazer o grande argumento da justificação pela fé. Olha o que ele diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Veja, irmãos, esse versículo aqui é um dos mais importantes do Novo Testamento, porque aqui Paulo fala sobre a justificação pela fé. Paulo aqui está mostrando que mesmo ele sendo judeu de nascimento, se ele seguir as práticas da lei do Antigo Testamento, isso não ia representar nada diante de Deus, por causa da graça em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, o que Paulo quer falar aqui é que a justificação, ela só pode vir pela pessoa de Cristo. Pastor, e o que é justificação? Justificação, irmãos, é o ato de se declarar justo ou sem culpa. Por exemplo, você vai a um tribunal e está sendo acusado por um crime. E lá, o juiz declara que você é inocente e você foi justificado. A nossa condição diante de Deus é uma condição de condenado. Nós já nascemos condenados. O ato de Deus nos declarar limpos, puros, justificados, vem através de quê? Da fé. Da fé em quem? Em Cristo Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo declara em Efésios 2, que a salvação vem pela graça mediante a fé. Então é isso, irmãos, que todo cristão precisa entender. O resumo do evangelho é isso aqui: justificação pela fé. Ou seja, você e eu não somos justificados pelas nossas obras, mas nós somos justificados por Cristo Jesus, que nos declara justos. Agora, esse é o quarto sermão dessa série, e essa é a quarta vez que eu vou dizer: se somos justificados pela fé no que Cristo fez, não podemos ser justificados pelo que fazemos. Essa é a grande mensagem de Paulo aos Gálatas, irmãos. Ou é pela graça, ou não existe um outro caminho. E Paulo vai ampliando essa ideia. E no versículo 17, ele usa uma linguagem um tanto quanto difícil de interpretação. Olha o que ele vai dizer: se, porém, procurando ser justificados em Cristo,
descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? E ele responde, de modo algum. Veja, como falei, esse versículo é de difícil interpretação, mas vale a pena analisá-lo. Primeiro, Paulo vai dizer o seguinte: se, porém, procurando ser justificado em Cristo, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está falando afirmativamente que o caminho para a justificação é crer que é Jesus quem fez e não nós. E aí ele vai dizer o seguinte: quando eu entendo que é Jesus, o Cristo, que me justifica, logo eu percebo que eu sou o quê? Pecador. Porque, irmãos, só precisa de um Redentor quem é pecador. Só precisa ser declarado justo quem deve. Então Paulo está falando o seguinte: o caminho da justificação vai me lembrar que eu sou pecador. E aí é interessante que Paulo vai fazer a seguinte pergunta: se a graça me justifica e se eu sou pecador, então Cristo é ministro do pecado? O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo tipo assim: as pessoas têm isso em mente. Se eu não faço nada para me salvar, se é Jesus que me salva sem as minhas obras, então Cristo é o Senhor do meu pecado, ou seja, eu posso pecar à vontade? O que é que Paulo vai dizer? De modo algum. Por quê? Porque alguns irmãos podem até argumentar que Cristo está promovendo o pecado porque ele justifica pecadores. Eu já ouvi isso. A pessoa falou assim para mim: então quer dizer que eu sou pecador e na condição de pecador Cristo me justifica? Ele está exaltando o pecador? Não é isso. Não é que Cristo está exaltando o pecador, ele está anulando o pecado. Então a nossa salvação pela graça não é justificativa para o nosso pecado. Porque veja, meus amados irmãos, nós precisamos com isso ter o entendimento correto da graça. O que é que Paulo quer nos lembrar aqui? Paulo quer nos lembrar que nós precisamos entender corretamente a mensagem da graça. Veja isso, irmãos: a justificação pela fé não significa licença para pecar, mas sim significa que nós somos transformados por dentro para uma vida santa por fora. Então é isso. Não é que Cristo é ministro do pecado de modo que agora, eu sou pecador, então vou viver nessa condição para sempre. Não, não é isso. O que Paulo está dizendo é que outrora, sem Cristo, nós amávamos o pecado. Agora, em Cristo, nós passamos a odiar quando pecamos, é ou não é? Outrora, irmãos, a gente pecava e amava pecar. E hoje, nós nos sentimos totalmente incomodados pelo fato de que nós pecamos. Porque se assim não for, nós não somos justificados. Olha o versículo 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: Pedro, você já havia destruído as barreiras que separavam os judeus e gentios. Se você regredir, você vai reconstruir o que Jesus já destruiu. Olha que negócio interessante, irmãos. De modo que, se a nossa conduta, irmãos, no Evangelho, ela for uma conduta legalista, irmãos, nós corremos o risco de anular o sacrifício de Jesus. Essa semana, eu ouvi um pastor, semana passada, apareceu um recorte de um pastor, amigo meu, pregando, e na pregação, ele dizia o seguinte: que se você precisar de salvação, Jesus lhe salva. Eu falei: como assim, cara? Se você precisar de salvação? Quem é que não precisa de salvação? Veja, irmãos, são palavras como essa que anulam a graça. Por quê? Porque a nossa mente religiosa ainda tenta nos convencer de que talvez o homem precise de salvação. Lembro de uma vez que um pastor me ligou e eu falei: ô pastor, como é que tá?
Aí ele falou assim: estou aqui, pastor, lutando pela minha salvação. Eu falei: o problema é que você não lutou, né? É graça. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Ou é pela graça, ou não é por nenhum outro caminho. De modo que tentar colocar qualquer elemento à salvação, nós podemos anular o sacrifício de Cristo Jesus. Em outras palavras, nós podemos reconstruir o véu que o Senhor rasgou de alto a baixo. O véu que nos separava de Deus. Quando Jesus morre, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Essa imagem é maravilhosa. O véu separava o homem de Deus no templo. Só podia entrar lá naquele lugar onde Deus estava o sumo sacerdote uma vez por ano e sem pecado. Se ele entrasse em pecado, era fulminado, porque Deus estava ali. Aí quando Jesus morre, a Bíblia diz que esse véu que separava se rasga de alto a baixo, e agora nós podemos ter livre acesso à presença de Deus através de Cristo Jesus. E talvez a religiosidade que muitas pessoas vivem estão costurando o véu de novo. Irmãos, deixa eu falar um pouquinho mais de Lutero. Lutero realmente foi um cara muito controverso, mas eu acho que Lutero, ele foi necessário para o seu tempo. Eu acho que o mundo, ele precisa de homens como Lutero algumas vezes. Porque Lutero foi um cara que teve a coragem de enfrentar o papado, o império e todo mundo. E Lutero foi um cara para aquele tempo. Agora, eu estou lendo o comentário de Lutero da carta aos Gálatas. E Lutero, ele tem algumas frases impressionantes. Olha o que Lutero disse. Lutero disse assim, que comentando esse versículo, ele disse que Jesus não era um legislador como Moisés, mas um salvador. Olha que interessante. Jesus não era um legislador como Moisés foi, mas Jesus era um salvador. Então, por vezes, a gente confunde Jesus com Moisés. E não, irmãos. Jesus não era um Moisés. Na verdade, Jesus cumpriu o que Moisés não cumpriu. E pastor, qual é a diferença do legislador para o salvador? O legislador trouxe regras. O que Moisés trouxe para o povo? Regras que foram eficientes, necessárias. Faça, não faça. E o Salvador não veio estabelecer regras, ele veio nos salvar. Então, irmãos, nós não podemos anular a graça, porque senão anularemos o próprio Jesus. Jesus, irmãos, não é um mestre de conduta que vai ficar o tempo todo dizendo: faça isso, não faça isso. Não, irmãos. A mensagem que Jesus trouxe é muito mais profunda. A mensagem de Jesus é: você estava perdido e eu vim para lhe salvar. Então, irmãos, Jesus não veio impor ou trazer novas exigências da lei, como Moisés fez no Antigo Testamento. Jesus não veio mostrar o caminho para que com o nosso esforço a gente pague o preço, não. Jesus veio para mostrar que nós somos incapazes de nos salvar, e por isso ele morreu por nós. Versículo 19: por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Que verdade preciosa, irmãos. Essa parte final do texto, Paulo vai doxologicamente, ou seja, ele vai se lançar em adoração e vai se render à maravilha da graça de Deus. E ele começa com o incrível paradoxo: estou morto para a lei, como resultado, estou vivo para Deus. Paulo vai lembrar, irmãos, que com a vinda de Jesus, a lei do Antigo Testamento, ela caducou, ela perdeu sua eficiência, porque Jesus cumpriu todas as exigências da lei. Essa semana, uma irmã muito querida lá da Ciba, ela me mandou uma pergunta muito sincera. Ela falou assim: pastor,
como Jesus cumpriu a lei. Como é que ele revogou a lei e hoje a gente não precisa mais fazer o que as pessoas do Antigo Testamento faziam: circuncidar, guardar o sábado e tantas outras leis. E ela falou, como Jesus então cumpriu, ou como Jesus então, a frase foi assim, como Jesus revogou essa lei do Antigo Testamento. E eu respondi para ela assim, minha irmã, na verdade, a Bíblia diz que Jesus não revogou a lei, mas ele cumpriu a lei. De modo, irmãos, que todas as leis do Antigo Testamento, elas foram cumpridas quando Jesus veio à Terra. Veja, eu falei para você, a lei judaica tinha 613 regras. Era impossível uma pessoa cumprir. Quem cumpriu? Jesus. Quando ele veio, o modo de vida dele, santo e sem pecado, cumpriu todas as exigências da lei, de modo que agora nós não precisamos mais cumprir. Por quê? Porque Jesus já fez por nós o que nós não conseguiríamos fazer. Ela, pastor, que maravilha, que entendimento, como é bom saber disso. E amém por isso, meus irmãos. De fato, se a nossa salvação dependesse da nossa capacidade, certamente nós iríamos perecer. Pastor, então como é que eu devo olhar para a lei do Antigo Testamento? A lei, irmãos, no Antigo Testamento, era a sombra do que viria e que apontava para Cristo. E você sabe como é que é uma sombra, né? Lembre de um dia aí que você, caminhando ao ar livre, em um dia bem ensolarado, você percebe a sua sombra projetada no chão, indicando a sua presença ali. Só que a sombra revela algo sobre você, sua forma, sua posição, sua silhueta, mas é apenas uma representação, não é a própria pessoa ali. Então considere, a lei, sombra, Cristo, realidade. Essa semana eu vi Noemi brincando lá em casa, e ela estava brincando com a sombra dela, tentando pegar a sombra assim, mas era só a sombra. Então é exatamente isso, meus amados irmãos. A lei dada a Moisés era sombra, ou seja, ela apontava para aquele que viria. E Cristo, irmãos, é a realidade. Em Cristo, todas as sombras da lei foram cumpridas, completas. E como resultado, nós podemos desfrutar da realidade da graça em Cristo Jesus. Eu oro de verdade, irmãos, para que a gente entenda a mensagem de Paulo aos Gálatas. O que é que Paulo quer dizer para nós? Que o Senhor Jesus, como nosso Salvador, cumpriu tudo aquilo que nós jamais iríamos cumprir. Eu falei aqui semana passada, quem de nós aqui é bom com regras? Nós não somos, irmãos. A gente não respeita a placa de trânsito. Imagine guardar 613 preceitos. Imagine no Brasil, que o VAR demora 10 minutos para resolver. Você assiste a Eurocopa, meu irmão, 30 segundos, os caras, tá pronto. Nós somos ruins em cumprir regras. E o que isso revela para nós, irmãos? Que Jesus nos salvou, igreja. Nos salvou, inclusive, da nossa incapacidade. Que bênção. Para concluir, versos finais, 20 e 21. Verso 20 é um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Eu acho a linguagem de Paulo aqui maravilhosa que ele fala. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo declara, olha o resultado. Paulo fala assim: Jesus cumpriu toda a lei,
a lei não tem mais sentido, as regras cerimoniais não têm sentido para a salvação, porque obviamente você pode pegar os 10 mandamentos e até hoje os 10 mandamentos estão em vigor, não matar, não roubar, não adulterar, mas para a salvação, esses mandamentos não têm mais eficiência, eles não são um fim em si mesmo. Aí Paulo fala, tudo isso caducou, Jesus cumpriu, e como resultado, eu também fui crucificado naquela cruz com o meu Senhor. Eu também fui levado ao madeiro com Ele. Irmãos, nós precisamos entender isso. O nosso velho homem não vive mais. A nossa velha natureza pecadora, pecaminosa, ela não domina mais sobre a nossa nova natureza. Por quê? Porque nós também fomos crucificados com Cristo Jesus. Você morreu lá naquela cruz. A nossa velha natureza, inclinada e escravizada no pecado, morreu na cruz de Cristo. De modo, meus irmãos, que a nossa oração deve ser todos os dias: que o meu eu morra e que Cristo triunfe sobre a minha vida. Esse é o Evangelho de Jesus, irmãos, um convite a morrer. A morrer. De fato, quando nós estamos em Cristo, o nosso eu morre e Cristo vive em nós. Aí qual é o resultado disso? Uma vida diferente. Aí aquela pessoa que nos conheceu sem Cristo fala: rapaz, você mudou, está diferente. Se fosse outrora, você, no passado, você recebia uma ofensa, o carro atravessava na sua frente, pisava no seu calo, você virava a baiana, a sergipana, brigava, xingava, e hoje você mudou. Por quê? Porque não sou eu, é Cristo Jesus que vive em mim. E de fato, se eu vivesse como outrora, se nós vivêssemos como outrora, nós iríamos ser pessoas que pecariam deliberadamente e brigaríamos, resolveríamos tudo do nosso jeito. Mas hoje, irmãos, Cristo vive em nós. E aí, eu lembro de Sansão. Sansão, o fortão do cabelão, é impressionante a história dele, porque Sansão, ele foi projetado por Deus para ser um sucesso. Deus apareceu aos pais de Sansão e disse: olha, eu vou dar a vocês um filho, ele vai livrar o povo de Israel dos midianitas, só que ele não vai beber bebida forte nem vai passar navalha em sua cabeça. Ok? Ok. Tudo certo. Qual é o único impedimento da história? Sansão. Sansão era o cara que ele era dominado pelos seus instintos, de modo que ele via uma mulher, ele ia atrás dela. Ele via uma coisa errada, ele ia atrás. Um dia, Sansão vinha caminhando, encontrou um leão, o leão saiu para matá-lo. O que é que ele fez? Ele despedaçou o leão ao meio. O cara era forte, impetuoso, despedaçou o leão. Beleza, vida que segue. No outro dia, Sansão vai pelo mesmo caminho. O que é que ele tem na cabeça? Vou lá ver o leão que eu matei. Repare, irmão, o leão já foi morto, deixa o leão lá. Se você já venceu aquela luta, não volte para ver, não. Só que Sansão pensou: vou lá ver. E veja, irmãos, tudo aquilo que você sabe que não pode ver, inevitavelmente você vai tocar. Entende isso? Tudo aquilo que a gente sabe que não é para ver, inevitavelmente nós vamos tocar. Quando Sansão chega lá no cadáver, a Bíblia diz que de dentro do cadáver tinha mel. Olha como o inimigo é sujo, né? Mel, doçura no cadáver. Aí Sansão pensou: olha só, mel, vou lá pegar. Sansão pega o mel, come e sai andando. E ali a Bíblia diz que ele quebrou o voto de nazireado, porque ele não podia tocar em coisa morta. Olhe como as coisas são. Sansão pega o mel, vai andando, chega em casa, os pais não perguntam nada. Sansão deu o mel para os pais comem, porque os pais pensam: está de pé, está andando, está tudo certo. Só que nem tudo que está andando está certo. Nem tudo que está dando certo está certo.
Sansão, dominado por seus instintos, toma Dalila por esposa, ela faz toda aquela tramóia, Sansão tem seu cabelo cortado, Sansão perde as suas forças, o Espírito de Deus se aparta de Sansão, Sansão vai ser vencido pelos inimigos, e aí, irmãos, o homem que foi projetado por Deus para ser uma bênção, vai ser agora preso nas colunas do templo de Dagon, tem seus olhos furados, fica cego, e ali Sansão vai fazer o que ele nunca tinha feito antes. Sabe o quê? Orar. A única oração que Sansão fez foi a oração da sua morte. E qual é a oração de Sansão? Ele fala o seguinte: morra eu com os filisteus. Aí a Bíblia diz que o Senhor intervém e as colunas do templo que Sansão estavam amarrados, elas vêm abaixo. Aí a Bíblia fala assim: e Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Qual foi o propósito que Deus chamou Sansão para Sansão cumprir? Derrotar quem? Os filisteus. Sansão cumpriu ou não? Cumpriu. Depois que ele fez qual oração? Morra eu com os filisteus. Enquanto, irmãos, a nossa oração não for morra eu, vai ter muito eu vivendo aqui dentro. O Evangelho é um convite a matarmos o nosso eu dia a dia. Dia a dia nós precisaremos matar o nosso eu. O nosso ego, irmãos, ele pode nos levar à destruição. Aí Paulo fala: no meu caso, eu estou crucificado com Cristo Jesus. Ô meus irmãos, eu falo de verdade, que eu possa viver essa realidade, porque vez ou outra eu vejo que ainda tem muito eu aqui dentro. Que nós, irmãos, estejamos crucificados com Cristo Jesus. E como resultado disso, Paulo fala, versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O que é que Paulo está falando aqui? É que a graça não é inútil. Paulo está falando assim, olha, é pela graça, não foi meu mérito. Paulo está falando assim, eu não deixei de matar crente, perseguir a igreja porque eu sou bonzinho, não. Não, é pela graça. E essa graça não nos conduz a pecar, mas nos conduz a uma vida santa e piedosa. Meus irmãos, é interessante que a vida cristã, eu iniciei dizendo que ela é uma jornada de exortação, correção, e que homens de Deus também cometem erros. Mas veja, homens de Deus também são maduros, e eu queria destacar a maturidade de Pedro, porque veja, apesar desse confronto de Pedro, que Paulo repreende, é importante que a gente destaque, irmãos, que esse episódio não causou uma ruptura entre os dois apóstolos. Na verdade, demonstrou maturidade cristã. Porque veja, 2 Pedro, olha agora, Pedro escrevendo, 2 Pedro 3, 15 e 16. Pedro vai recomendar os escritos de Paulo, mostrando que ele reconhecia que Paulo era um homem de Deus. 2 Pedro 3, 15 e 16, Pedro escreve o seguinte: e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falado disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Veja, Pedro não ficou com raivinha de Paulo por causa da repreensão. Quando Pedro vai falar de Paulo, ele vai dizer assim: homem de Deus, o que Paulo escreve é verdade. Tem pontos difíceis de entender, mas é verdade de Deus.
Isso, irmãos, nos ensina muita coisa. A maturidade cristã não guarda mágoas quando a repreensão ela é para o nosso bem. Amém, meus irmãos? Eu queria concluir com 3 rápidas aplicações. A primeira delas é: não negocie a verdade do Evangelho. Paulo defendeu essa verdade para irmãos falsos e para irmãos de verdade. Segundo, se a nossa justificação não for pela fé, não será por caminho nenhum, não será por nada. E terceiro, devemos viver na suficiência da graça. Isso significa que estamos mortos em Cristo Jesus e vivemos para a glória dele. Amém, meus irmãos? Vamos orar?